Cidade da Trindade acolhe o ato central das atividades no mês da Cultura Nacional. O primeiro-ministro viaja a Cabo Verde, Grécia e Quênia em missão oficial. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical reúne em Conselho de Concertação para analisar as greves dos professores e dos trabalhadores da Agripalma. Boa noite, este é o seu telejornal, sejam todos bem-vindos. Abril, o mês da cultura nacional, este ano sobre o lema Preservemos o Património Cultural santomense. O ato central das atividades que visam incentivar ao dinamismo cultural teve lugar na cidade da Trindade este sábado. Abril foi escolhido como mês da cultura nacional por ser o mês em que nasceram várias figuras importantes da cultura santomense, como Amada Negueiro, Alda do Espírito Santo, Viana da Mota, Caetano Costa Alegre, Carlos Bené e Nazaré de Seita. A maior finalidade do mês da cultura, segundo as autoridades, é consolidar, resgatar e divulgar a identidade cultural. A nossa árvore genealógica brindou-nos com diversas variedades culturais herdadas. A cultura representa o patrimônio cultural nacional, pelo que a sua preservação pressupõe o resgate da história, a perpetuação de valores, permitindo a sua passagem progressiva às sucessivas gerações. A cidade da Trindade foi o local escolhido para a abertura das atividades Abril, mês da cultura nacional, que decorre sob o lema Preservemos o Património Cultural santomense. Falando em preservação, recentemente a Câmara Distrital de Mesoche abraçou com toda a força o projeto de investigação, salvaguarda e preservação do sítio histórico da Praia Melão, distrito de Mesoche, datado do século XVI e remontado aos inícios da colonização portuguesa, pois é de suprema importância para a identidade nacional, dado que tratar-se do único vestígio pertencente ao ciclo do açúcar e que está na base da história de São Tomé e Príncipe. Com vista à preservação das manifestações culturais, autoridades nacionais estão a trabalhar para que o Tiloli seja elevado à categoria do patrimônio cultural imaterial junto à Unesco. Trata-se de uma conquista que reafirma o compromisso do Estado santomense na salvaguarda do conjunto de bens intangíveis que integram o patrimônio cultural imaterial e que comprometemos dar continuidade. A cultura de um povo deve ser divulgada e preservada constantemente, frisou a diretora da cultura. A cultura precisa ser preservada, valorizada e divulgada em qualquer momento, de maneira que todo mundo conheça um pouco aquilo que é nosso. A ideia também levamos para as escolas, as atividades culturais, de maneira que os próprios alunos comecem a ganhar gosto pela nossa cultura. Ao longo de todo o mês, decorrerão diversas atividades para salvaguardar a cultura nacional em vários pontos do país. Esse mês é um mês recheado de várias atividades. Como sabem, a cultura também é literatura. Teremos neste mês lançamento do livro. Já começamos no dia 2 com o lançamento do livro infantil. Teremos também, como eu disse, atividades culturais noutros distritos, gastronômicas. Teremos também, se possível, na Praça da Independência, a atuação dos Meninos do Príncipe, que é ato floripes infantil. Esperemos que eles consigam vir. No dia 27 teremos essa apresentação. 28 teremos também a atuação do Rizoma. O Abril, mês da cultura nacional, incluirá também atividades em comemoração ao Dia da Cidade de São Tomé, que será no dia 22, que contará com a apresentação de diversas manifestações culturais. No Dia da Cidade, dia 22, teremos também palestras que estamos a fazer em parceria com a Câmara de Água Grande, palestra bem como a feira
de artes e sabores. Portanto, é um mês recheado, preste atenção à comunicação social. Na nossa página de Ciência da Cultura temos várias atividades. A apresentação de diversos grupos culturais e atuações musicais marcou o arranque do mês da cultura nacional na cidade da Trindade. O primeiro-ministro e chefe do governo deixou ontem o país rumo a Cabo Verde para participar na reunião de debate sobre questões que se prendem com a democracia em África. Vai participar também em 2 cimeiras. A primeira será na Grécia, sobre os oceanos, e outra no Quênia, organizada pelo Banco Mundial, em que a África vai apresentar as necessidades urgentes de financiamento para lidar com alguns dos problemas existentes no continente. Primeiro-ministro e chefe do governo saiu de viagem com 3 destinos: Cabo Verde, Grécia e Quênia. Vou viajar com 3 destinos principais: Cabo Verde, em que vamos participar numa conferência sobre democracia, liberdade e boa governação. E depois temos a cimeira sobre os oceanos na Grécia. E depois no Quênia nós temos a cimeira do Banco Mundial, em que a África vai apresentar um conjunto de necessidades urgentes de financiamento, visto a situação complicada em que se encontra a maioria dos países africanos. Em Cabo Verde vai debater questões ligadas à democracia em África. Na Grécia vai para a cimeira sobre os oceanos. No Quênia, a cimeira do Banco Mundial, em que a África vai apresentar as necessidades urgentes de financiamento para lidar com alguns dos problemas existentes no continente. Em Cabo Verde é sobretudo um encontro em que estarão presentes governantes, representantes de organizações internacionais, da União Europeia. Essencialmente vamos debater as questões de democracia em África. Como sabem também, na Cimeira dos Oceanos nós fizemos a opção hoje de estarmos muito mais presentes no que diz respeito à proteção dos oceanos, preservação do meio ambiente e, em consequência também, começamos a procurar financiamento também para esses setores. Daí a nossa presença em Atenas, na Conferência dos Oceanos. Vamos também falar das atividades marítimas, da economia azul e no Quênia, como eu disse, nós temos o Banco Mundial, o IDA, que é um grande contribuidor para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Temos dificuldades, todos os países africanos, no que diz respeito não só aos montantes de financiamento, mas aos desembolsos e aos procedimentos. Vamos discutir disso, vamos discutir também de novos projetos importantes no momento em que toda a gente sofre das mudanças climáticas, da necessidade da transição energética. O chefe do governo estará de volta ao país no final do mês. Dentro de dias, o ministro das Finanças sairá do país rumo a Washington para participar nas sessões ainda de neste primavera do telejornal. FMI. Segundo o chefe do governo, serão apresentadas algumas propostas de São Tomé e Príncipe com vista a buscar financiamentos visando a promoção de melhor situação macroeconómica. Estamos na sessão de primavera do FMI e do Banco Mundial. O Ministro das Finanças, dentro de dias, sairá para Washington e essa conferência também permitirá prolongar as discussões que vão ter lugar em Washington. Esta conferência em que estará presente o Ministro das Finanças com o FMI, poderá haver uma luz no fundo do túnel em termos do acordo de facilidade de crédito que nós vamos discutir profundamente de todas as questões, não só com o FMI, mas nas sessões de primavera vêm muitas outras organizações, por isso será a ocasião também não só com o FMI, mas continuamos
a discutir com outros parceiros na busca de financiamento, países também. Eu acredito que algo irá acontecer, não necessariamente o acordo, mas levamos algumas propostas. A situação de Santo Tomé e Príncipe evoluiu desde que estamos nessa situação de quase bloqueio. Os dados evoluíram, nós felizmente sobrevivemos até então. Será a ocasião de olharmos para os dados, as evoluções. O gap não é aquele que era praticamente no mês de outubro passado. Reduziu-se e nós veremos quais vão ser as evoluções. Mas eu penso que é bom que haja esse encontro em Washington nos próximos dias. O primeiro-ministro, antes de sair do país, confirmou a existência de um pré-acordo do seu governo com o Sindicato dos Professores. Temos que repor a escola a funcionar na segunda-feira. Foi o que disse Patrício Trovoada para garantir que foram encontradas soluções para as reivindicações dos professores através de uma negociação clara entre as partes. O sindicato, o que é que disse hoje? Hoje houve uma reunião com a Ministra da Educação e com a presença do Ministro, da presença do Conselho de Ministros, e ouvi o sindicato dizer, e depois disse-me também, porque eu os recebi, que chegou-se a um acordo. E quando se chega a um acordo é fruto de uma aproximação das partes, não é? E o sindicato também diz que foi o acordo possível, tomando em consideração a situação do país, as realidades do país. Por conseguinte, é exatamente isso. É o fruto de uma negociação, as partes aproximaram-se naquilo que é possível o governo fazer e naquilo que é possível o sindicato obter. O que importa é que acho que os negociadores por parte do sindicato acham que sim, é o momento de um acordo. Pediram, como é normal, para consultar as bases, mas do lado deles, daqueles que levaram à negociação e que tinham o mandato para tal, existe acordo. Isso é que é o mais importante. Agora, o primeiro-ministro, como diz o título, é primeiro-ministro, chefe do governo, é o mais alto responsável da administração. É normal que, quando há uma solicitação, ele possa intervir. Bom, os ministros, como devem perceber, depois de cada negociação, vêm ter comigo para fazermos o ponto da situação. O sindicato, no dia 3, achou que era o momento também de pedir uma audiência ao primeiro-ministro. Eu os recebi logo e, felizmente, eu penso que hoje chegamos a um ponto de convergência que representa um grande esforço por parte do governo, tomando sempre em consideração a condição, sobretudo, das crianças, e representa um avanço também para os professores, que a sua representação achou de razoável para pôr fim à greve. E de acordo com as informações, portanto, que chegam à nossa redação, amanhã, pela manhã, o governo poderá assinar definitivamente o acordo, portanto, com a classe sindical dos professores, que irá pôr fim definitivamente a esta greve de um mês. E na segunda-feira, com garantias ou não, poderão iniciar as aulas. O Presidente da República, Carlos Villanova, assinou esta sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, 4 decretos presidenciais. Segundo a nota que consta na página do Facebook da Presidência da República, trata-se das seguintes decisões. O decreto presidencial que dá por fim da Comissão de Serviço, que
que a senhora Elisa Pereira Afonso de Barros vinha exercendo como embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República Congolesa. O decreto presidencial que nomeia o ministro plenipotenciário Vasco Hugo dos Ramos Bonfim para, em comissão de serviço, exercer o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República do Gabão. O decreto presidencial que nomeia o embaixador Alberto Neto Pereira para, em comissão de serviço, exercer o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República de Guiné Equatorial. E também o decreto presidencial que nomeia o ministro plenipotenciário Esterline Gonçalves Gênero para, em comissão de serviço, exercer o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República Portuguesa. A referida exoneração e nomeação foram feitas sob proposta do Governo. O MPP, União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o movimento que sustenta o poder na governação regional, reage face às acusações feitas pelo líder do Movimento Verde, Nestor Umbelina, em uma recente conferência de imprensa. O movimento UMPP emitiu um comunicado oficial defendendo suas posições e destacando importantes ações de desenvolvimento em diversas áreas. Por meio de um comunicado, que o movimento que sustenta o poder da governação regional, o UMPP, através do seu secretário-geral Aldo Cruz, responde às acusações feitas pelo líder do movimento da oposição MVDP face à posição do governo regional à greve geral da educação. A UMPP saúda a iniciativa do governo regional em ter reunido com os professores e educadores, auscultando as suas preocupações, tendo encorajado as partes intervenientes nas negociações, no sentido de se encontrar consenso para a rápida retoma das aulas. O movimento UMPP congratula-se pelo esforço do governo regional com a retoma da normalidade energética na Ilha do Príncipe. Decorrente de um esforço conjunto entre os governos regional, governo central e a IMAI, e louva o início do processo de requalificação da iluminação pública na cidade de Santo Antônio e nas comunidades. A UMPP levantou questões relacionadas à Fly Angola, indagando ao líder do Movimento Verde. Quem foi o advogado da empresa AMSTP, gestora do aeroporto do Príncipe, que tinha responsabilidade na instalação do carro bombeiro e sistema de segurança do aeroporto regional? Por fim, a UMPP faz um apelo a Umbelina, instando a apresentar evidências que envolvam o presidente Filipe Nascimento na sua suposta venda de barro vermelho. Em vez de fazer insinuações, a UMPP insta ao Nestor Umbelina a apresentar provas claras que envolvam o presidente Filipe Nascimento na venda de barro, sob pena de poder vir a responder judicialmente por crime de injúria e difamação. As acusações feitas pelo líder do MVDP, dirigida ao governo regional, a merecer a reação em comunicado pelo seu movimento, o MPP. Veja ainda neste telejornal, Serra Leoa declara emergência nacional por causa de aumento de casos de mortes e abuso de substâncias psicotrópicas. É preciso recuperar a credibilidade dos profissionais dos órgãos de comunicação social, defendeu o presidente da Associação São Tomense dos Jornalistas, Juvenal Rodrigues, no término do Seminário de Capacitação sobre Jornalismo Investigativo e Jornalismo Digital, patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos da América. A formação de 5 dias decorreu na sala de formação da Rádio Jubilar. Esta formação de 5 dias permitiu o reforço das capacidades aos profissionais dos órgãos de comunicação social, público e privado. Permitiu também a construção de literacia digital em termos de jornalismo de investigação. A essência do jornalismo está em saber o que se quer saber. Acrescento que o jornalista
deve questionar o que o público quer saber, o que precisa saber, não o que se deve informar. O valor das coisas não está no tempo que duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis, pessoas incomparáveis. Recuperar a credibilidade da nossa profissão, e isso exige unidade para escancarar as portas das liberdades de imprensa e de expressão. Isso também exige responsabilidade e o que eu gostaria de pedir, nós vimos aqui todo esse contexto, para que, na medida do possível, se ponha em prática os conhecimentos aqui adquiridos. E o tema para mim também chamou curiosidade, o jornalismo de investigação. Eu acho que é uma etapa que nós já iremos ter atingido, infelizmente pela própria natureza da nossa sociedade, do nosso país, da gestão do nosso país. Esta ferramenta que vou-vos dar ao longo dessa semana não é tão fácil para vocês. Isto faz parte dos nossos objetivos de ajudar os santomenses a construir instituições fortes e melhores para apoiar e expandir uma sociedade democrática e inclusiva aqui neste belo país. Prosperidade econômica, segurança e boa governação são os 3 pilares que norteiam a presença norte-americana em São Tomé. O jornalismo é crucial para a promoção da boa governação. Um jornalista independente e responsável desempenha um papel fundamental ao fornecer informações precisas e transparentes sobre as ações do governo, políticas públicas e questões sociais relevantes. O seminário organizado pela Embaixada dos Estados Unidos da América visa igualmente demonstrar que os jornalistas também têm um papel importante na contribuição na prestação de contas das autoridades nacionais e para a promoção da transparência e integridade na administração pública. E também visava contribuir para a melhoria de trabalho e autoconhecimento na comunicação social de São Tomé e Príncipe. Senão, como é que se explica que quadros com cerca de 40 anos de serviço, com mestrado, doutoramento, que ocuparam vários cargos de responsabilidade ao longo dos anos, estão na sua fase derradeira profissional e vão para a reforma como técnico superior de 3ª classe. Portanto, que estímulo, sobretudo para as novas gerações, se nós quisermos evoluir, estabilizar, digamos assim, o sector. Portanto, a comunicação social e a educação é um pouco isso. É uma área que tem servido de trampolim. As pessoas passam e ficam algum tempo, vão para outra coisa, vão fazer outra coisa. Portanto, eu suponho que essas questões devem servir de pistas para nós continuarmos a bater pé. Um jornalismo de investigação tem que ter um bom salário. Não pode andar de mão estendida. E por aí já é um obstáculo muito grande. Outra questão é a questão da independência. Nossa comunicação social, nós jornalistas não são independentes. Desculpa dizer isso. Outra questão que bloqueia a vossa evolução digamos, o beitão que existe na organização do recurso humano da função pública. Ou seja, temos lei, mas não temos gente para gerir o recurso humano. O que é que quero dizer com isso? Não se faz promoção do pessoal. O nosso amigo há pouco disse que 40 anos numa letra, numa categoria, na 3ª classe. Isto é absurdo no mundo moderno. Mas, desculpa dizer-vos, a culpa é vossa. O governo dos Estados Unidos da América acredita que uma imprensa livre constitui uma parte fundamental das sociedades abertas e democráticas. Vê como crucial para o processo de democratização em São Tomé e Príncipe que jornalistas e outros atores da sociedade
se dediquem a refletir e discutir o importante papel da imprensa livre em sociedades abertas e democráticas. Os jornalistas têm uma responsabilidade ainda maior de garantir que a verdade seja o que é reportado. Porque, como defensores da verdade, vocês são a primeira linha da defesa. No final, os 70 profissionais dos órgãos de comunicação social, público e privado receberam os seus respectivos certificados. Uma idosa de nome Felisberta da Trindade Lima, vulgo Inocente, se encontra fora do convívio familiar há mais de 4 meses. Segundo a filha, não é uma primeira vez que isto acontece com a sua mãe, justificando que a mesma sofre de problemas mentais. Esta é a idosa que se encontra dada como desaparecida. Saiu de casa em dezembro do ano passado e deixa as 3 filhas e familiares muito preocupados. A minha mãe chama-se Felisberta da Trindade Lima, vulgo Inocente, se mora em Boa Morte. O que passa com ela? É que a senhora tem problema mental, que a senhora desapareceu em dezembro. Até agora a senhora não apareceu em casa. Por que não procuraram? Se ela desapareceu desde dezembro, por que não procuraram? Que só agora é que estão ali? Só que a gente tentou a procurar em mão, em boca, que a senhora não apareceu até hoje. Ela costuma fazer isso? Sim, ao momento a senhora fica 2, 3 meses e depois aparece. Só que esse mês aqui a senhora não apareceu até hoje. E até dado momento, a Felisberta da Trindade Lima não regressou a casa. Eu já perguntei em algum lugar, mostrei a pessoa a foto na praça, que só disse que até agora só eu não vi o paradeiro da senhora. E no hospital? No hospital eu não fui. Sim, porque quando no momento a senhora vai para o hospital, informação, liga para a filha, que a senhora está lá, mas nesse momento ninguém não ligou. E não sabem mesmo o paradeiro? Não sabem, eu não sei o paradeiro da senhora. E vocês têm outro? Não somos 3 meninas. E ninguém sabe? Que ninguém sabe dela. Desesperada com o sumiço da mãe, Eldemira Batista da Costa, uma das filhas de Felisberta da Trindade Lima, aproveita para apelar a quem achar a sua mãe para entrar em contato com ela ou com as autoridades. Eu quero que alguém que encontrar a minha mãe, que tenha ligar para o número 995 35 70. Mora em Boa Morte, a filha mora em Boa Morte. Ela tem problema de mental. Problema mental? Sim. Ela está nessa situação já há quanto tempo? Já são uns 5, 6 anos. Sim. Muitos anos. Volta para casa. Filhas e familiares de Felisberta da Trindade Lima estão preocupadas com o desaparecimento da mesma há 4 meses. É tudo o que tínhamos para si por hoje, por enquanto. Amanhã, portanto, poderemos apresentar novas informações. Continuem na companhia da TVS. Boa tarde. Melhor, boa noite.